Estamos gravando. Então, esse módulo 5 a gente vai começar com a propagação de tensões. É um conteúdo, na verdade, que ele se estende até para a disciplina de fundações. Você vai chegar a ver isso em fundações, só que não do jeito no esboço que está sendo mostrado aqui em Max Solos. A secretaria pediu para avisar vocês e até deixar registrado isso nas aulas, promoção do Indique um Amigo, que você pode ganhar aí um conjunto de prêmios e tudo mais. E aí tem um conjunto de regrinhas, então, não sei se você já viu, mas dá uma olhada lá na página no teu ambiente do aluno e ver como é que isso funciona. Pode ser até uma oportunidade boa, indicar um amigo. Se esse amigo começar a estudar, você vai ganhar aí uns trocadinhos. Tá bom. Então, a gente viu já nas aulas passadas as tensões geostáticas. Está aqui a referência do livro. O livro do Carlos Souza Pinto é o mais tranquilo nesse contexto. Ele é um livro todo em português, já com uma excelente fundamentação teórica, uma linguagem simples. É um livro-texto, ele não é um livro de exercícios. Então, o Carlos Souza Pinto ele desenvolve muitos cálculos lá no livro dele, mas ele é muito mais para explicar, ele mostra todo o conceito teórico acerca disso. E aí, a parte de tensões geostáticas está no capítulo 5, propagações de tensões, ele está um pouquinho à frente, está no capítulo 8 do próprio livro do Carlos Souza Pinto. Algumas coisas que a gente vai discutir aqui talvez não sejam cobertas pelo livro, porque existem muitos ábacos, existem muitas técnicas. Eu acho que o livro do Carlos Souza Pinto ele nem passa muitos ábacos. Eu não estou com ele aqui. Não, está lá na sala. Mas aí você acha na internet, isso está tudo disponível. Então, qual o conceito que a gente vai discutir agora? A gente até então estava nesse domínio da situação do terreno natural, onde a gente tinha um ponto no subsolo, a gente calculava as tensões lá a partir dessa altura de peso. O nosso novo, o que se fala agora desse acréscimo de tensões, são duas possibilidades. Uma, por exemplo, é o caso da escavação. Você pode ter entre aspas, acréscimo de tensão negativa, onde você vai remover uma camada de solo e essa remoção ela vai gerar uma redução de tensões. Então, você pega aqui, ó, a tensão natural, σ0, menos o delta σ1, que é retirar essa sobrecarga negativa. E você pode também colocar uma sobrecarga. Isso é bem a realidade do que é um projeto, do que é uma execução de uma fundação. Fundação, principalmente uma fundação tipo uma sapata. Você está no terreno natural, você vai escavar, em geral, 1 metro, 1,5 metros, até 3 metros, ocorre escavação. E aí 3 metros, por exemplo, de solo, num peso de 20 kN por metro cúbico do solo, você vai ter uma redução na posição mais imediata, seria na faixa de 60 kN por metro quadrado. É uma redução substancial de carga do solo. E depois você vai colocar uma sobrecarga de uma sapata que vai oscilar aí, não estou nem com um número na cabeça, mas tem um universo bem grande aí de cargas que poderia estar oscilando. E no domínio da engenharia mesmo, né, na área da engenharia, quando a gente vai discutir fundações, a gente tem que pensar muito bem, discutir muito bem a questão das tensões, porque tensão se traduz em deformação. Teoria da elasticidade vale para os solos também. A gente tem uma certa
elasticidade no solo, e você não pode colocar uma fundação onde vai ter deformações excessivas. Isso daí pode se transformar num grande problema para a sua edificação, e o ponto inicial, o start disso, é entender como que essa tensão ocorre no subsolo, porque o subsolo ele pode ser composto de diversas camadas. E aí a gente tem que calcular qual é a tensão que vai chegar em cada uma dessas camadas para ver o quanto que cada camada de solo vai receber e quanto que ele provavelmente vai deformar. Então, existem algumas teorias, alguns padrões já que se usa. O primeiro dele é o carregamento devido a uma carga pontual. A teoria, talvez a teoria mais básica que a gente tem. A partir dessa carga pontual foram feitas diversas integrações, derivações e tal, e conseguiu-se determinar uma linha de carregamento, como se fosse um trilho recebendo cargas, carregamento circular, que é bem clássico, por exemplo, de postes e torres de transmissão, que se faz, é muito comum se usar a sapata circular, carregamento retangular, e os carregamentos de formas irregulares, que existe uma técnica bem simples para a gente fazer isso. A ideia dessa aula de hoje, na verdade, são poucos slides, se eu não me engano, deixa eu ver se dá para ver aqui, são 25 slides. Teoricamente, se fosse só discutir cada um desses slides, já passa rapidinho, só que a gente vai fazer muitos exercícios. A ideia é exercitar tudo isso, cada um deles. Então, aqui são três formas de representação que a gente vê do acréscimo de tensão no solo. Uma seria a distribuição de tensões em cada altura. A gente vê, por exemplo, que nas regiões mais próximas de onde está sendo aplicada a carga, você tem uma elevação e um pico maior, primeiro porque o espraiamento dessas tensões, a forma como elas se espalham, em geral, forma aqui um sino, né, um formato de um sino, há uma concentração maior aqui na região central e você acaba tendo uma menor dispersão. À medida que você vai aprofundando, a tendência é esse pico cada vez ficar menor. Se você faz a análise somente do eixo do carregamento, você vai ver que tem uma tensão máxima, e à medida que você vai se afastando do eixo, você vai diminuindo. E existe a visão mais clássica que a gente utiliza, é a visão de isóbaras. É como se fossem curvas de nível que são onde são mostradas as regiões de igual tensão. Então eu tenho aqui minha tensão inicial, minha sobrecarga, né? Essa isóbara daqui mostra os pontos aonde a gente tem 0,8, 80% da sobrecarga, aqui 50%, aqui já mostra 20%, e aqui a isóbara de 10% da sobrecarga. Essa representação de isóbaras, às vezes, é muito interessante. Deixa eu ver se eu coloquei no próximo slide. Não coloquei. Porque você pode cruzar duas isóbaras e você vai ter, por exemplo, a interposição de efeitos quando você tem uma sapata muito perto da outra, ou uma estaca muito perto da outra. Às vezes as sapatas elas estão em níveis diferentes, então você vai ter uma isóbara pegando aqui, a outra isóbara batendo em cima de onde está a outra sapata, e aí você vai ter uma sobreposição de efeito exatamente em cima. A representação, às vezes, é muito interessante de você ter, porque é visual e é instantâneo. Então, já expliquei. E aí temos a solução de Boussinesq. Por que eu coloquei a solução de Boussinesq antes da pontual? Tá.
A solução da Bucinesc trabalha diretamente com as isóbaras, e você tem aqui, é bem interessante da gente ver. Aqui a gente já tem toda a informação que a gente precisa para poder calcular o excesso de sobrecarga. Vamos pegar aqui da circular, que parece que a resolução está melhor. Você tem o R0, que é o raio da sua sapata. Z sobre R seria a profundidade, então você vai pegar uma profundidade X, vai dividir pela largura da sua sapata, você vai ter em qual profundidade você está. E aqui o raio sobre o R0. O R0 é a largura da sapata, o raio seria a distância entre o eixo da sua sapata circular para o ponto onde você vai analisar, que não necessariamente o ponto está no eixo. Quando você pega essas duas informações, você vai cair dentro dessas isóbaras, e aqui você vai ter sigma sobre Q. Sigma Z sobre Q igual a 0,05. Então, sigma Z, eu acho que é delta sigma Z. Delta sigma Z, está faltando um delta aqui. Está faltando um delta. Aqui mostra, ó, delta sigma Z sobre Q. Aqui é o excesso de sobrecarga dividido pela tua carga, como se fosse uma normalização do teu carregamento. Tem que corrigir isso. Pior que isso eu peguei de livro. Quando a gente chega lá nos exercícios, a gente faz uma solução de Bucinesc para sapata corrida, quadrada e circular. Vai ser divertido. Em relação à teoria da elasticidade, que eu havia comentado, né, que a nossa preocupação, principalmente em relação a deformações, utiliza-se a teoria da elasticidade também para entender o domínio das tensões. E a gente parte da lei de Hooke, onde a tensão é igual ao modo de elasticidade vezes a deformação, e a gente assume algumas... a gente aceita algumas coisas que não são muito verdade para poder fazer valer a teoria. Primeiro, que os solos são elásticos, que a gente sabe que não é, que os solos são homogêneos, que a gente também sabe que não é, e que os solos são isotrópicos, que a gente sabe que não é. 3 mentirinhas que a gente aceita. Domínio elástico. Quando que a gente está no domínio elástico? A gente tem que pensar na curva de ruptura do solo. Essa é a curva de ruptura. Pode ter um pico maior ou um pico menor, mas a tendência, a estrutura geral é essa. Você sobe um valor um pouquinho maior, depois desce, você tem aqui o valor residual. Existe uma faixa de trabalhabilidade do solo onde a gente está no domínio elástico, onde você vai colocar uma carga, ela vai movimentar o solo, vai ter uma deformação e depois ela volta para o teu valor original. A gente tem que se preocupar sempre de estar dentro desse domínio. Quando a gente está falando de fundações, em geral, por isso, às vezes, os fatores de segurança parecem ser bem elevados. Primeiro que a gente não pode ter deformações muito elevadas. E aí, quando você vai, por exemplo, trabalhar com uma fundação superficial, você vai trabalhar não no domínio da capacidade de carga, e sim no domínio do recalque. Você dimensiona uma fundação superficial pelo recalque que ela vai ter, não pela capacidade de carga que ela tem. Assim, para situações usuais, né? Onde não há necessidade de ter controle de recalque, não tem esse controle de recalque. E aí os fatores de segurança eles são bem elevados também para poder garantir que a gente esteja sempre dentro dessa faixa de trabalho. Aqui, na medida que as tensões induzidas do subsolo, uma estrutura com coeficiente de segurança adequado contra a ruptura são relativamente pequenos em comparação com a resistência última do material. O solo pode ser considerado de comportamento elástico para as tensões admissíveis atuantes.
E aí, dentro desse domínio, utilizando a teoria da elasticidade, Boussinesq conseguiu estipular uma formuleta para poder calcular a, a, o acréscimo de tensão devido a um ponto. E aí é aquela história, né? A gente lembra lá de cálculo, né? Se a gente tem um ponto, a gente tem uma linha, se a gente tem uma linha, a gente tem uma área. Então, você consegue, a partir do ponto, que é a unidade elementar de qualquer tipo de tensão, uma carga pontual, você consegue ter qualquer tipo de área para determinar. Você consegue determinar o acréscimo de tensão devido a qualquer tipo de área. Aqui a fórmula é a solução de Boussinesq que a gente tem dividido em dois padrões, né? Aqui está isso aqui, mas deveria ser θ, tá? Tá cheio de erros esse slide. O acréscimo de tensão vertical é igual a 3 vezes a carga, vezes cosseno a quinta desse ângulo que vai fazer, dividido por 2 vezes π vezes a profundidade ao quadrado, ou eu prefiro assim, 3 vezes a carga vezes a profundidade, dividido por 2 vezes π vezes o raio de atuação, mais a profundidade ao quadrado, elevado a 5 meios. A gente vai brincar com isso, vamos colocar no Excel e vamos nos divertir bastante com essas coisas. E no eixo, exatamente no eixo, né, a gente tem a simplificação que o raio vai ser igual a zero, você vai ter que a carga é igual a 0,48 vezes a carga P dividido por Z ao quadrado. A partir de Boussinesq, vamos lá, Love. Essas soluções que a gente tem, os ábacos, são soluções bem década de 80, 70, às vezes 1800 e Blau. São soluções antigas, onde a gente não tinha, com a facilidade que a gente tem hoje, utilizar, por exemplo, um software. Não digo nem o Excel, porque o Excel ele não é apropriado para engenharia, mas existem softwares mais apropriados, MATCAD, MATLAB, que são softwares que resolvem equações de forma assim muito rápido e a capacidade de processamento também. Hoje, por exemplo, um aparelho de celular que teoricamente é um dispositivo, às vezes você compra até muito barato, né? Tem celular de 200, 100 e poucos reais, dá para você comprar, e o processamento do celular mais furreco que a gente tem hoje em dia é tipo 100 vezes maior do que o computador da época que alguns desses cientistas utilizaram para poder chegar nessas soluções. Então, hoje a gente tem um potencial de cálculo muito grande na engenharia, por conta da capacidade dos equipamentos. Eu lembro logo, e não foi tanto tempo assim, quando eu fiz cálculo numérico na faculdade, a gente tinha que calcular tempo de processamento, porque dependendo do tipo de cálculo que a gente mandava para a máquina, às vezes o tempo de processamento ia ser muito grande, você ia gastar muita energia e a gente tinha que economizar energia. Olha que louco isso. Tinha que prever isso, né? Tinha que prever. Eu lembro até que a prova de cálculo numérico, a professora dava uma questão e disse assim, calcule o tempo de processamento, disse assim, gente, e era divertido, assim, louco. Professor, como é que é esse programa que você falou? MATLAB, ele ajuda a gente? MATLAB e MATCAD. O MATCAD, ele é mais simples, eu não tenho aqui, tá? Eu já usei, deixa eu ver, deixa eu puxar uma guia do Google só para você ver. Mas quem trabalha com projeto usa muito o MATCAD. Eu já tinha ouvido falar, mas não sabia o que era. Será que tem um videozinho? Vamos ver aqui esse overview, para você dar uma olhada rápida. Espero que seja bom. The broadcast is now starting. All attend.
Tá, vamos pular para o meio. É muito blá, blá, blá. Mas MATCAD, basicamente, é como se fosse um CAD de matemática. Ele tem um espaço todo em branco, e você vai colocando, tipo, você digita 1 igual a 2, x igual a 2, ele já, daquele ponto onde está o x igual a 2 para baixo, ele já vai salvar que quando você usar a variável x, ele vai substituir por 2. E aí você vai colocando equações, e você tem equações, às vezes, até mais complexas, tipo integração, derivação. Isso daqui tudo ele faz com os pés nas costas. Utiliza-se muito, assim, quando eu estava na vida de projetista, a gente utilizava muito para fazer os projetos, porque você tem uma integração muito boa com o Word, então para gerar relatório, você já deixava tudo arrumadinho no MATCAD e salvava um MATCAD com toda a memória de cálculo, né? E aí você ia fazer, o que a gente fazia lá no escritório, às vezes era tipo conjunto de 50 fundações, 30 fundações ao mesmo tempo, assim, né, no mesmo projeto, uma batelada de várias pontes, ou uma ponte com vários encontros e fundações diferentes. E aí a gente já deixava tudo prontinho, arrumadinho, chegava na hora de gerar o relatório, já tinha aquele padrão, então já colocava direto, não tinha esse tempo de fazer como se estivesse fazendo na mão, né? Tá, já anotei aqui, eu vou dar uma pesquisada melhor depois. Daí, então, voltando aqui, a solução de Love foi a solução para carregamento circular. E aí, em vez da gente... a gente tem a opção, ele dá várias opções. Ele tem a opção aqui do carregamento, aonde você vai ter... aqui a área, fator de influência, profundidade Z sobre raio, a profundidade Z, a profundidade R é a distância do eixo, tá certo? E aqui a gente vai ter o... Ele mostra tudo, né? Essa figurinha é maravilhosa, é a figurinha que a gente coloca em prova. E aqui você vai ter o raio sobre o raio zero. R0 é o raio da tua sapata circular, e o Rzinho, o R minúsculo, é a distância do eixo até o ponto onde você quer saber o acréscimo de tensão. Ele dá para zero, zero é essa curva aqui, já acompanhando, mas o zero vai ser coincidente com essa fórmula aqui. O que eu acho até que, não sei se eles conseguiriam reduzir, ou se teria como reduzir isso para uma fórmula. Hoje em dia tem muito mais lógica a gente, em vez de ter ábaco, a gente ter já fórmulas que a gente coloca no Excel, mesmo porque hoje, a gente, por exercício, a gente vai colocar todas essas fórmulas que a gente tem aqui no Excel. Vai brincar com isso daí. Eu acho que eu não coloquei o Excel da aula passada para vocês no Google Class. Eu não lembro. Foi módulo 3, módulo 4. Foi a aula passada, realmente eu não abri, não. Não coloquei, não, tá aqui. É porque esse computador que eu estou usando para transmitir para vocês não é o computador que eu trabalho, ele é o meu computador de AutoCAD. Eu só uso ele quando eu vou trabalhar em projeto com AutoCAD. E aí, que no outro computador eu não tenho AutoCAD. E ele tem câmera, meu outro computador não tem câmera, então tem que usar ele. Aí um pouquinho de cada um, né? É um pouquinho de cada um. Maior confusão. Computador institucional é fogo, né? Mas depois coloca lá pra gente. Eu vou colocar daqui a pouco. Acho que eu vou colocar até junto com o Excel da aula de hoje. Beleza. Não tá voltando, não? Tá. E aí a gente tem essa formuleta, tudo mais. Aqui tem o exercício, já temos o exercício para calcular a solução de Bossenesky. Um acréscimo de tensão vertical, profundidade
abaixo do ponto situado. Vamos ver aqui, então, ó, calcular o acréscimo de tensão 3 metros abaixo, um ponto situado a 1,5 metro do eixo da área circular, de 6 metros de diâmetro, carregado com 240 kPa. Já vamos puxar aqui para o lado. Eu descobri um atalho novo. A tecla de Windows e para o lado ele já organiza bonitinho. Isso é muito bom, eu me diverti muito com isso. E não preciso de muito espaço no Excel. E aqui a tela fica melhor para você. Então vamos lá, exemplo 1. 01, slide, esse é o slide 13. Assim fica fácil também de vocês acharem. Às vezes eu sou meio lerdinho da cabeça, eu tenho que escrever tudo. Então, tensão vertical, 3 metros de profundidade, e carregamento, Q igual, vou colocar aqui alinhamento à direita, depois eu ponho esse aqui, alinhamento à esquerda. Q é igual 240, carga KPA. Se é tensão, o certo é colocar quilonewtons por metro quadrado. É mais correto, né? Eu tenho essa tensão, eu tenho profundidade. Professor, esse, Olha, esse enunciado, você tira de onde, assim? Por exemplo, você tirou de uma sondagem ou verificação? disso daqui, isso às vezes a gente inventa. A gente inventa muita coisa. O professor é bicho criativo. Tem assim, existem tem muitos PowerPoints que eu acho que eles são até históricos. Se duvidar, vem até do período paleolítico, né? Vai passando de professor para professor, cada um põe um conto, quando você vê, é um pequeno Frankenstein criado a várias mãos. Eu tenho alguns de Max Solos que foram criados por outro professor, que eu sei que foi criado por outro, por outro, por outro. Se rodar o análise de plágio, você vai ver que não tem nada original ali. Ah, não, porque o que me chama a atenção é um eixo de uma área circular de 6 metros de diâmetro carregada. Geralmente a gente não tem essa informação. Ou eu tô errado? Tem. Você Mas, vai fazer. É que aqui esse problema, eu geralmente contextualizo mais os problemas. Isso foi importado de outro colega. Por exemplo, uma fundação de uma torre pode ser muito bem isso daí. É uma situação até bem típica. Tem até um probleminha que o meu professor de fundações passava, o Francisco Lopes, o autor do livro Fundações. sim. Ele passa logo nas primeiras aulas, ele passa para a gente calcular a fundação de uma caixa d'água. E a fundação da caixa d'água é a parada mais interessante, porque ela pode estar cheia ou pode estar vazia. E ela pode encher rápido, ela pode esvaziar rápido. Tem que prever as duas situações, né? Várias situações. Então é uma brincadeira, às vezes, meio tensa. Isso a gente só está analisando o pontinho lá da tensão. Tem todas as outras coisas que envolvem isso daí. Entendi. Mas a sapata circular, 6 metros de diâmetro, não é uma coisa tão absurda assim. Que vamos pegar. Ah, isso aqui seria relacionado a sapato. Entendi agora. Eu Você queria também saber tinha entendido isso? da onde que era essa informação. Não tava querendo, não tava entendendo. Está muito cedo ainda. Tô tomando café agora. Daqui a pouco a gente vai dar uma paradinha para fazer um outro para mim, que eu já tomei o meu primeiro do dia. Tá bom. Então, vamos lá. Ó, eu tenho o diâmetro, né? Igual a 6 metros. Só a título de curiosidade, a área
seria igual a πr ao quadrado, que é igual a π, e no Excel você põe pi, abre e fecha parênteses, vezes p elevado ao quadrado barra 4, que é 2 sobre 4. A área é igual a isso daqui. A carga vertical é só título de curiosidade. Seria igual a isso vezes isso. 6.785 quilonewtons ou quilonewton para tonelada divide por 10, né? Eu sempre confundo isso. Isso é uma coisa que eu sempre tenho que pesquisar no Google. Esse é o problema de ter memória. Estou pesquisando também. Um quilonewton é isso mesmo. Divide por 10, 600 toneladas. 600 toneladas não é um absurdo de carga. É bem comum, assim, para os projetos que eu faço. Daí ele pede para calcular o acréscimo de tensão na profundidade de 1,5 metro. Aliás, olha só, a gente fazendo as coisas erradas. Profundidade de 3 metros e distância Rzinho igual a x sobre raio. Vamos voltar aqui para o abaco original de Polsinesc. Cadê? Eu pulei? Não, aqui é x sobre raio. Ele está chamando... Assim. X é a distância. Aqui ele chama a distância x. Aqui a profundidade é z. Está tudo em maiúsculo. Vamos colocar de acordo com as figuras, né? Profundidade z. X é a distância do eixo. E a distância do eixo é igual a 1,5 metros. D é o diâmetro da sapata. Vou colocar aqui a área. Vertical. Atenção. Aí eu tenho vamos pegar aqui o primeiro valor, x sobre r, né? X sobre r igual. Vou chamar isso de raio. Vamos acertar isso, né? 6, 3, que é metade do diâmetro, já estou colocando aqui. X sobre raio igual x sobre raio, deu 0,5. Eu venho aqui, ó, 1, 0,2, mais ou menos no meio, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada quadradinho desse vale 0,2, 1, 2, 3, 4, 0,5 aqui, aonde já está essa linha. O Z sobre raio igual C sobre o raio igual a 1
estranhamente... Ah, sim. Um é aqui. Eu tenho que vir aqui. Eu quero fazer mais uma linha. Que seria... Deixa eu colocar aqui a exibição. Como é que eu faço para tirar isso, hein? Ah, beleza. Já resolvi. Aqui o que que acontece? Dando um zoom com formas, linha. Tá aqui, ó. Ó um aqui. Esse é o Z sobre o raio. Daí eu vou pegar e vou ver aonde esse cruzamento, tá vendo? O cruzamento tá aqui nesse ponto. Vou dividir essas linhas. Eu vou achar mais ou menos aonde que ela saiu. Se eu colocar um zoom aqui bem grande, você vai ver, a gente pode fazer uma gradação aqui assim, ó. Dividir, faz uma linha entre uma e outra, divide em 10 partes, a gente vai conseguir chegar no 0,56. Esse é o meu e sigma. Então, meu delta sigma, vou colocar aqui D. Dá tanto trabalho inserir. Delta sigma. Delta sigma vai ser igual ao 0,56 que eu achei do ábaco, vezes a minha sobrecarga igual a ao quanto que vai ter de sobrecarga. 134,4, coincidentemente deu igual, graças a Deus. Do sobrecarga na profundidade. Não se está falando nada do que é esse subsolo. Vamos partir do pressuposto que nesse subsolo tivesse, por exemplo, minha gata está no cio, ela está miando, tá ouvindo? Vai vir desesperada. Ouvi, também tenho uma. Semana que vem eu vou operar, vou castrar ela. Tá? Ai, eu pedi. Cadê? Vem cá, minha filha. Pss, 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 pss. Vem cá, vem. Tá assustada. É que tô com o ventilador aqui. Ela não gosta. Eu amo gata. A minha eu castrei ano passado, foi sofrimento. Quando eu acordei de manhã, ela tirou um ponto. Tava toda ensanguentada. Sério? Ai, meu Deus, eu tô até com medo da minha. Nossa, eu fiquei desesperada, você não tem noção, que eu tenho pavor disso. Deixa eu mostrar. Ah, ela é muito. Nossa. Quase pequei. Ah, ela vai passar aqui atrás logo, logo. Ela adora barulho, aí a gente fica conversando, ela já vem em cima. Vamos lá, a gente só tem aqui uma parte do problema, assim, para chegar no mundo real, a gente quer saber qual é a tensão na profundidade. Então, vamos dizer que esse subsolo, aqui, subsolo, com peso específico, e vou colocar aqui 18 kilonewtons por metro cúbico. Vou colocar isso alinhado à esquerda, que senão ninguém vai ver nada. O que vai acontecer? Meu SIG, tensão vertical, vai ser igual a 18 vezes a profundidade
do solo. Vai ser 54 quilonewtons por metro quadrado. Essa seria a minha tensão geostática, tá certo? Aquilo que a gente aprendeu lá na aula 2 ou 3, eu não me lembro. E minha tensão vertical também, né? Só que aqui a tensão final vai ser igual ao 54 mais o acréscimo de tensão 132. Vou colocar aqui inicial e final. E aí é aquela história que o professor é um bicho muito, muito complicado, né? A gente adora. Em geral, as questões elas não são questões de engenharia, são questões de português, a grande maioria das vezes. Então, tem que ficar bem esperto se está pedindo o acréscimo de tensão ou a tensão hidrostática final, que são duas coisas diferentes. O acréscimo de tensão é o quanto que vai aumentar. A tensão hidrostática final é qual é a tensão hidrostática naquela situação. Agora ela está aqui. Vou te mostrar minha gatinha. Ah, minha filha. Ah, minha filha. Ah. Não dá. Não dá, ela é muito difícil. Deixa. A minha também é chata pra caraca. Ela fica aqui rolando feito uma louca. Daqui a pouco também, se duvidar, até sobe no meu colo. Eu não sei como é que você consegue trabalhar, porque eu sentar no computador, ela não deixa ficar nem lá. Né, ela tem tesão de deitar no computador, mas mais quando tá frio. Quando tá quente, ela não sobe, não. Hoje Ah, tá tá. calor, ela não vai ficar deitando aqui em cima, não. Quando tá frio, meu Deus, é um sofrimento. Se é notebook, ela deita em cima. Ela não. É igual a minha, me morde se eu for mexer no mouse. É. Continuando, então. Carregamento linear, basicamente, é uma integração daquela fórmula do Bocineski, da carga pontual. Você, na verdade, vai fazer a soma de todos os carregamentos com a variação do raio ao longo da profundidade, e você vai ter essa fórmula daqui, essas fórmulas, delta sigma, PMZ. Parece ser bem complicado, mas não é tanto assim, não. Parece ser mais do que realmente é. O carregamento trapezoidal, esse é muito comum. Faz parte da nossa vida, principalmente vai construir barragem, vai construir estrada, qualquer coisa, vai fazer um aterro, qualquer coisa que você faça, você vai ter esse carregamento trapezoidal. Aqui ele está num eixo simétrico, né? Para você ter, eu acho que aqui é só da metade, só da metade. Ele considera metade desse carregamento. Depois, se você quiser o delta sigma, você pode até fazer, e aí tem aquela brincadeira que a gente faz. Você tem o A e o B. O A você tem a largura do talude, e o B é a distância entre a crista da talude. Se você quiser ter a oscilação ao longo do corpo estradal, você pode ir com esse B diminuindo, e do outro lado faz maior, e aí vai oscilando até chegar no eixo, que é o valor. Carregamento trapezoidal, você tem o gráfico de Osterberg, ele que foi o que trabalhou com isso daí. Isso é especificamente para um trapézio com esse carregamento seguindo ao longo do eixo infinito, porque isso faz parte do conceito de se construir estrada ou barragem, e a estrada ou barragem não é uma carga pontual, é um carregamento infinito. Então, nessa profundidade Z, além das tensões provenientes aqui desse eixo, você vai ter ao longo, perfurando o eixo Z, né, transversal a ele, considerando todo o infinito desses carregamentos. O infinito aqui dentro da mecânica dos solos é uma coisa, às vezes, um pouquinho perto.
Lógico, se você, eu acho que é mais do que 5 vezes a largura. Então, você tem aqui 3 mais 2, vamos colocar aqui, vamos colocar uma coisa de estrada, né? 3 e 5. 3 e 5, 8 metros. 8 vezes 5, 40. Se você já tem 40 metros ali, mais ou menos, para a região do meio, você já tem essa carga infinita, considerado do ábaco do Osterberg. À medida que a gente vai querendo mais preciosismo, a gente tem que ir retomando a situação da carga pontual, ao ponto de repente, ter que voltar a considerar a carga pontual para cada situação específica. A solução de Newmark é uma que é a mais prática de todas. A gente não vai ficar repetindo dessa forma. Apesar de que até com... A gente pode até brincar de jogar isso e depois comparar com o Abaco, né? Poxa, isso é ótimo ter isso no Excel, hein? Estou pensando aqui, porque é um saco você ficar usando o Abaco de Newmark toda hora. Vamos brincar com isso, isso vai ser ótimo. Depois eu vou passar para vocês, vocês vão ficar maravilhados de ter isso em Excel. É porque o Abaco de Newmark é tipo top trend em prova desse conteúdo. Ah, tá. Porque o que acontece com o Abaco de Newmark? Você tem a carga de um retângulo onde você vai ter o acréscimo de tensão na quina desse retângulo. Então, os professores gostam muito de usar isso porque, na verdade, você vai pegar... Coloquei algum Abaco explicando aqui? Não. Você vai acabar fazendo um arranjo dessas figuras de retângulo para compor qualquer tipo de sapato que você tenha. Vou fazer a composição. Então, por exemplo, você tem um carregamento todo irregular, você vai fazer um conjunto de retângulos meio que simulando aquele carregamento. Que engenharia, aqui não é arquitetura, é engenharia. A arquitetura a gente tem as coisas mais, formas fluidas. Aí o engenheiro arranca os cabelos, fica careca que nem eu. Na engenharia bruta, a gente quer colocar tudo em forma de retângulo. Retângulo é uma maravilha. Entendi. A paixão do engenheiro é um retângulo. Daí, você coloca vários tipos de arranjos de sapato retângulo, você consegue cobrir áreas e, às vezes, até distanciando do ponto, considerando carregamento positivo e carregamento negativo, fazendo um conjunto de somas. Eu vou chegar num exemplo desse. Olha só. Vamos fazer aqui? Vamos colocar isso no Excel? Slide, fórmula de Newmark, slide 16. Eu estou fazendo isso. É engraçado que, assim, eu jamais pensaria em fazer isso sozinho em casa. Assim, tipo, do nada. Vou colocar aqui P. B, que é a largura. P igual, vamos colocar aqui 10 kilonewtons, é a carga pontual. Só ver, eu sempre esqueço. B é a menor comprimento, tá certo? Guarda na cabeça. Menor dimensão, maior dimensão e profundidade. Vamos colocar uma sapata de 2 por 4 metros.
Colocar 5 metros de profundidade. Aqui, então, eu vou ter o M e o N. M, N. M igual a P sobre Z. N igual a sobre Z. Adimensional, né? E a gente vai ter delta, que está faltando o delta ali. Sigma C igual a P vezes, eu sempre ponho que está multiplicando tudo antes. 2 vezes M vezes N vezes, abre parênteses, eu sou neurótico com os parênteses, raiz M ao quadrado mais N ao quadrado mais 1, fecha a raiz. Eu tenho que colocar mais um parênteses aqui, né? Vezes vamos fechar aqui, fecha isso. Vamos fazer os blocos. Acho melhor a gente fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos fazer os blocos. Depois a gente junta a fórmula toda. Às vezes eu faço isso quando é uma fórmula muito complicada. Vou fazer primeiro esse bloco aqui, sem preenchimento. Depois esse bloco aqui, que ele vai multiplicar por aquele, tá certo? Depois esse bloco aqui. E aí, por último, vamos ver se esse bloco aqui está certo. Vamos começar do zero. Igual. Abre parênteses para fazer a parte de cima. 2 vezes M vezes N vezes raiz. Abre parênteses. M ao quadrado. Mais N ao quadrado. Mais 1. Fecha. Fecha aqui que isso é o de cima. Barra. Abre parênteses de baixo. M ao quadrado mais N ao quadrado mais M ao quadrado vezes N ao quadrado mais 1. Fecha. Esse é o bloco 1. Bloco 2 igual a, abre parênteses que é a parte de cima, M ao quadrado mais N ao quadrado mais 2 dividido por mesma coisa mais 1. Ctrl+C, Ctrl+V. O bom do Excel é isso. É isso. M ao quadrado mais 1.
Ok. Aqui, esse arco tangente provavelmente é para o resultado ser em radianos. Quando a gente tem um número que vai ser utilizado direto, não vai ser utilizado em função trigonométrica, a gente usa ele em radianos e não em graus. Eu errei aqui. Ah, eu coloquei N, que burro. Que burro, dá zero para ele. Era para colocar aqui. N. N. Ok. Agora sim. Então, o Excel ele já solta direto o arco tangente. Então, eu posso vir direto aqui, ó, a tangente, e vai resultar com um ângulo em radianos. Tangente de... Vou colocar dois parênteses que eu vou fazer primeiro, a parte de cima. 2 vezes M vezes N vezes raiz de M ao quadrado mais N ao quadrado mais 1. Fechou raiz, fechou a parte de cima, barra a parte de baixo. M ao quadrado mais N. De novo, já ia colocar N. N ao quadrado menos M ao quadrado vezes N ao quadrado mais 1. Fechou a parte de baixo, fechou o arco tangente. E agora eu tenho... Vou movimentar isso aqui para baixo, só para poder fazer a fórmula completa. Igual a... Vou colocar entre parênteses. P barra 4 vezes I. Fechou. Vou copiar isso tudo daqui. Vezes, abre parênteses. Isso. Parênteses. Eu acho que eu esqueci. P vezes 4P. Tá, beleza. Beleza. Isso vezes... P vezes 4P. Abre parênteses aqui. Vezes... Abre parênteses. Ok. Aqui já pode ir direto, porque é o arco tangente de tudo. Vem aqui. Mais arco tangente de tudo. Espero que tenha dado certo. A gente vai descobrir quando a gente for fazer o exercício do ábaco de Newmark lá. Agora a gente pode colocar isso também aqui. Vamos ver aqui, ó. A igual a 2, 4, a gente já tem MN, é só ver aqui. É simples. Eu vou só dar um zoom aqui.
m é igual a 0,4, n igual a 0,8. 0,4, 0,8, com 0,4, né? 0,090. Eu acho que aqui... vezes 10 está certo. Pô, perfeito. Que maravilha! Estou emocionado. Você vai usar isso, vocês vão se divertir com isso. Depois a gente vai usar esse ábaco de Newmark para resolver os problemas. Continuando, então. Agora que a gente já fez uma situação muito emocionante que eu nunca pensei na minha vida, não sei porquê, deveria ter pensado isso. Olha só, eu pensando aqui nas fraudes que eu poderia ter feito nas provas, colocar isso no celular, no Excel do celular e fazer prova e puxar o celular. Pá! Ou melhor, colocar na calculadora. Dá para você colocar isso na HP. Tinha um monte de professor que deixava a gente usar HP durante a prova. Como eu sou trouxa. Tá vendo só? Criatividade. Tá certo que a fórmula ficou um pouquinho grande. O bom é que eu tô aprendendo tudo aqui de Excel também. Mas é ótimo. Funcionou direitinho. Ábaco dos quadradinhos. Na situação que a gente tem uma fórmula, ábaco dos quadradinhos, você já vê nada de preconceito. Adoro arquitetos. Mas a gente tem que dar uma zoada, né? Ábaco dos quadradinhos. Quadradinho, coisa redondinha. Quando tem inho, a gente já começa a pensar na arquitetura, né? Tipo, É muito perfeito para ser de engenheiro. aí você vai colocar o que funciona. Você vai pegar e desenhar a tua figura nessa escala aqui, ó, nessa escala AB. Isso daqui vai ser o equivalente à tua unidade de desenho, e aí você vai representar isso, isso é equivalente à sua profundidade, né? Então, você está 1 metro, 1 metro vai ser essa altura aqui, 1 metro de profundidade. Se está 2 metros, 2 metros é o desenho disso daqui. Essa distância aqui. E aí você vai representar aqui de 2 em 2. E aí você vai tendo a tua área de influência do teu negócio. O valor de influência de cada quadradinho vale 0,005. Então, você desenhou a tua fundação maluca com essa... colocando ela no ponto onde você quer analisar o seu acréscimo de tensão. Exatamente. Eu quero analisar, por exemplo, no centro de gravidade da minha sapato. Eu desenho uma sapato com centro de gravidade batendo com esse ponto. E aí você vai contar quantos quadradinhos vai ter dentro da sua figura, trabalho de corno. E em cima disso você vai ter a tua área de influência. Lógico que alguém já poderia ter feito isso. Isso daí já demanda um pouquinho de programação visual, né? Já podia ter feito isso no AutoCAD. Mas fazer um Lisp de AutoCAD que calculasse isso, né? Ia ser ótimo. É um Lisp legal. No dia que eu estiver desocupado, o que é muito raro, eu vou ver se eu invento esse Lisp. E aí o seu delta sigma vai ser igual a tua normal, a influência de cada quadrado, que tem a ver com essa altura, e o delta sigma, que é o número de quadradinhos de 0,005. Pediu para calcular aqui o... eu tô com preguiça de ficar contando quadrado, desculpa. Não vamos calcular. Essa é a solução a última solução que eu tenho, que depois a gente vai cair nos exercícios. É a solução mais macarrônica que a gente tem.
que é o conceito do espraiamento de tensões, que as tensões elas vão se distribuir de forma uniforme, que a gente sabe que é uma tremenda de uma mentira, ao longo de um ângulo de espraiamento de 30 graus. É uma solução bem, tipo, não estou querendo pensar, não estou querendo fazer muito cálculo. É o que o pessoal fazia muito disso em campo, para fazer aquela conta simples em campo, tipo, será que vai aguentar ou não? Você considera que vai se dissipar num ângulo de 30 graus e calcula a sobrecarga ao longo do teu eixo para poder ter uma ideia. Esse é o conceito de espraiamento de tensões. Aqui tem a formuleta para fazer espraiamento de tensões. E aí, depois disso, são 9h40, tá no horário ótimo, eu tenho alguns probleminhas que a gente vai discutir e acaba a aula. Então, vou dar pausa na gravação e a gente faz um intervalinho para tomar o café. Interromper a gravação, tá ok? Tá bom.